Galera, promessa é dívida. Demorou, mas está aqui. E se eu te disser que, numa escola de elite, fazer a coisa certa acaba com a tua carreira? Nos capítulos mais recentes de Spy X Family, um professor exemplar é quase destruído por documentos falsos, enquanto 3 ou mais crianças quebram as regras para salvar a própria instituição que as pune. Fica comigo até o final, porque o desfecho desse arco ensina mais sobre justiça e poder e educação do que muito manual pedagógico por aí. Ah, lembrando, isso aqui é spoilers do capítulos 123 até 127.2. Se está em dia com o mangá, bem-vindo! Se não se importa com spoilers, se aproxime, vivente! E outra coisa, esse arco dá uma pausa na comédia leve e entra num terreno bem mais desconfortável. Boatos, corrupção interna, ressentimento social e a punição justa. Aqui, o sistema quase destrói quem age com honra e só é salvo justamente por quem deveria apenas obedecer. A pergunta que fica não é simples. Quando as regras são quebradas pela causa certa, a punição ainda é necessária? Guarda isso na memória, porque o Eden responde a essa pergunta do jeito mais elegante possível. E, se tu curte um anime ou um mangá analisado como uma narrativa mais adulta, já deixa o like e se inscreve aqui no Animações e Mangás e ativa o sininho, porque agora a gente vai adentrar no conteúdo. Tudo começa com algo extremamente banal. E quem estuda e já estudou deve lembrar. Algo que é perigosamente real. O rádio corredor. Um boato que se espalha dizendo que entrar num prédio abandonado renderia estelas como um teste de coragem. A escola proíbe, é claro, mas proibir sem vigiar vira convite para o desastre. Beck, Demian e outros alunos do primeiro ano entram nessa não por bravura, mas por pressão social. O medo de ficar de fora pesa mais que o regimento. O que começa com uma brincadeira vira risco real, com armadilhas e alguns fantasmas. Até que a verdade aparece. E não era superstição, era medo falsificado, fabricado por adultos, usando lendas como cortina de fumaça. Enquanto as crianças se colocam em perigo, o mundo dos adultos joga ainda mais sujo. O professor Henry Henderson, o símbolo vivo da elegância do Éden, vira alvo de denúncias anônimas, documentos forjados e provas plantadas. Nada é conclusivo, mas investigar daria trabalho. Afastar o professor é mais rápido. Henderson entende isso antes que todo mundo. E por honra, não por culpa, ele pede demissão. Não para salvar a própria pele, mas para não permitir que a escola sobreviva manchando seus próprios princípios. Aqui o arco deixa uma coisa muito bem clara. O sistema prefere sacrificar o indivíduo correto a expor a própria falha. Só que o sistema esqueceu de uma coisa. A gente está na ficção. E essa ficção temos uma criança, a Anya Guilhermentes. Ela percebe algumas incoerências e começa a conectar pontos que os adultos ignoraram. O grupo retorna ao prédio abandonado. Agora não por desafio,
mas por busca da justiça. Eles não querem que o seu querido professor vá embora. Mas para isso eles precisam de provas. E com estratégias improvisadas, coragem infantil e uma pequenina ajuda silenciosa do Lloyd, as provas verdadeiras começam a surgir. E o nome de quem estava por trás do esquema finalmente aparece. Murdoch Swan, filho do ex-diretor do Eden. Vocês podem não estar se lembrados de quem que é o Murdoch, mas eu ajudo na sua memória. Lembrem lá no primeiros episódios da primeira temporada, no começo dos primeiros capítulos, aquele professor, aquele ser desalmado que provocou o choro da Anya, esse é o ser. Murdoch usava o prédio abandonado para falsificar documentos e vender vagas na escola. Mas sua motivação não era ideológica, era pessoal. Anos de salário baixo, rotina amarga e a convivência diária com a elite corroeram o seu ego. Ele não odiava o sistema por injustiça. Odiava porque se sentia pequeno dentro dele. Murdoch não é um gênio do crime. Longe disso. É o retrato de alguém frustrado usando o sistema grande demais como uma válvula de vingança. Educação para ele virou balcão. Aluno virou mercadoria. E temos regras e temos alguém quebrando, temos tronitos aparecendo. Porque quem vem à tona quando a verdade aparece é a professora Dora Schwab, a Tronitos em pessoa. Ela age institucionalmente e tenta impedir a demissão do Henderson. E aqui a gente entra no momento mais simbólico do arco. Dora fica no lugar das crianças para confrontar os adultos. E Damian, pela primeira vez na história, decide usar o próprio sobrenome não por orgulho, mas por responsabilidade. Ele chama um helicóptero, tchê. Anya, Beck e Damian se enfiam naqueles helicópteros, num só, na realidade, mas saltam-lhe paraquedas em cima da Secretaria de Educação para entregar as provas, para impedir que o Henderson entregue a sua demissão. É uma situação caótica. É uma situação tão absurda que é cômica. E tem um comentário social afiado. Quando só os filhos da elite podem quebrar as regras, até um resgate vira transporte aéreo. Cena da Anya saltando do helicóptero junto com Damian e Becky. Enquanto Damian estava só sério, frio, calculista, pensando em tentar evitar a entrega do pedido de demissão de Henderson, a Anya estava curtindo o salto. Já Becky gritava que ia morrer. Murdoch e seus comparsas são presos. A diretoria admite as falhas. Uma auditoria externa é anunciada. Henderson é reintegrado. E os alunos? Menos, tchê. Esses alunos eles conseguiram o que eles queriam. Se no começo o desafio era para conseguir as telas por desafio de coragem, virou uma busca, uma corrida contra o tempo para salvar o professor e a escola por tabela. Eles conseguiram. Eles salvaram a escola e receberam estrelas por bravura e por honra. Mas eles quebraram regras. Invadiram áreas proibidas. Colocaram em risco as próprias vidas. E a escola, o Eden, é um colégio justo. Condecora quem merece ser condecorado, mas pune com advertências aqueles que merecem ser divertidos. Porque o ensino rege que os fins não justificam os meios. A punição vem como uma advertência e serviço comunitário. Um toque, na minha opinião, sensacional e genial. Em vez de um Tronitos, Dora Schlock criou um adesivo do guarda-chuva. Eles erraram, mas tentando proteger a escola de uma tempestade. E isso não é passar pano. Isso foi um cartão amarelo
Foi um aviso. Se eles cometerem mais um passo em falso, um raio vem para eles. E essa é a pedagogia da verdade. O que é bom deve ser reconhecido. O que é mal deve ser corrigido. E temos aqui a nossa conclusão desse arco. Spy X Family, ele fecha esse arco, e Spy X Family fecha esse arco mostrando que crescer não é só fazer o certo. É aceitar as consequências, mesmo quando a intenção foi nobre. Henderson permanece pela honra. Murdoch caiu pelo ego. As crianças amadurecem e também aprenderam que esse amadurecimento também dói. E agora eu lhes pergunto: a punição do guarda-chuva foi justa? A Dora Schlag pegou leve demais? As crianças tinham que ter recebido um tronitos ou somente estelas? Comente aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. E como sempre, que nunca falte mate, história e boa companhia para nós. E até o próximo vídeo buenacho. Gaúchos e gaúchas de todas as querências.